6, verso de número 20. Quantos encontraram? Diga amém. Eu sei que você ainda está procurando. Então eu vou agradecer mais alguém, até você encontrar. Sou grato a Deus pela vida da minha esposa, irmã Eliane, que se faz acompanhar de meus filhos, e a nossa irmã Daniela também, que está conosco aqui. Estamos muito honrados. Ô Cosmo, só Jesus pode fazer milagre, viu, meu filho? Mas toma cuidado com esse negócio aí, viu? Aleluia. Deus seja louvado pelo nosso irmão Cosmo, que é amigo nosso, e o seu irmão congrega conosco, que é o nosso irmão Damião, né? Cosmo e Damião está aqui. Quem vê o Cosmo vê o Damião, porque é igualzinho, não muda nada. Quem não conhece, ele está dizendo que ele é mais bonito. Aí o problema já não é comigo, né? Amém. Olha, é a imagem de Cristo, né, irmão? Tem que ser bonito, né? 1 Coríntios capítulo 6, somente a mocidade que vem dar um brado de glória, diga glória a Deus. Deus maravilhoso, olha aí. 1 Coríntios capítulo de número 6, eu quero ler a partir do verso de número 9, que diz assim: não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não erreis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. E tais fosse alguns de vós, lavados, mas fosse santificados, mas fosse justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago, o estômago para os alimentos. Deus, porém, destruirá tanto um quanto os outros. Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Ora, Deus, que ressuscitou o Senhor, também nos ressuscitará pelo seu poder. Não sabeis vós que sois corpos e sois templo de Deus, e que o Espírito Santo habita em vós? Tomarei, pois, o corpo de Cristo e falei membro de uma meretriz? Não, por certo. Versículo de número 17. Mas o que une ao Senhor é um espírito com ele. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é santuário do Espírito Santo? Deus habita em vós, e é proveniente de Deus? Não sois vós mesmos, mas fostes comprado por um bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo, e não no vosso espírito, aos quais pertence a Deus. A igreja diz amém. A igreja diz amém. Amados, quando nós olhamos para esse tesouro magnífico que é a palavra de Deus, palavra esta que fora diferente de uma forma escrita, como se escreveram os escritos poéticos de Shakespeare, que tem capacidade de perscrutar o interior da alma, capaz de arrancar lágrimas do olho de uma pessoa, escrito que fora diferente dos escritos como Pero Vaz de Caminha, que é capaz de relatar grandes formatos da literatura, escrito esse que é diferente de A Lista de Schindler, escrito esse que é diferente de uma luz no fim do túnel, escrito esse que é diferente dos escritos de Dan Brown ao relatar o Código da Vinci. Todos esses livros, para ser escrito, bastou apenas uma inspiração humana e uma reunião de relatos para que o homem pudesse descrever através de uma literatura. A palavra de Deus, ela é algo diferente. Ela não é algo que é dependente do homem, porque todos esses homens trabalhavam, eram uma pessoa de postura, pessoas que, mesmo sendo simples, como o boiadeiro Amós, como pessoas nobres como Daniel, que estiveram na corte do rei, profetas como Samuel, reis como Davi, reis como Salomão, mas todos esses dependeram exclusivamente do Espírito Santo. A palavra de Deus, no capítulo número
2 de 2 Timóteo, capítulo de número 3, versículo de número 16, diz que toda a escritura divinamente inspirada é. O termo inspiração é a junção de duas palavras gregas chamada theopneustos. O que isso quer dizer para nós aqui no Brasil? Theo fala de Deus, pneustos fala de vento. Literalmente isso quer dizer que os homens estavam na posição de Deus e vinha o Espírito Santo e soprava na sua mente, e soprando na sua mente ele pegava um pedaço de papel, um pedaço de pergaminho, um pedaço de papiro, pegava uma caneta e começava a escrever. Assim diz o Senhor. Tu pode dar um brado de glória aí? Dá um brado de glória. Escrito esse que bastou somente a presença do Espírito Santo usando uma mente racional. Daí nós temos a palavra de Deus. A palavra do Senhor nos apresenta, através de 1 Coríntios capítulo número 6, que há uma igreja numa cidade muito famosa da antiguidade. Essa epístola provavelmente foi escrita no ano 55 depois de Cristo, 25 anos após a morte de Jesus. Há um homem que fora convertido no judaísmo. Seu nome é Paulo, um nome romano. O nome hebraico dele era Saulo. Paulo é um nome romano. Ele sai da cidade de Antioquia com uma missão, porque na cidade de Antioquia havia mestres, havia profetas, havia homens de oração e homens de jejum. A igreja de Antioquia era uma igreja unida, era uma igreja que estava pronta para dispensar missionário para qualquer época da antiguidade. Naquela igreja, quem não era profeta era pessoa de oração. Quem não era de oração e nem profeta era pessoa de jejum. Quem não era de jejum e não fosse profeta e não era de oração, ele era um mestre na presença do Senhor. E um dia eles estavam orando, buscando a presença do Senhor, e veio alguém e colocou as mãos sobre a cabeça de Paulo e diz: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. A chama foi tamanha que eles saíram de Antioquia e fizeram uma pequena viagem, começando em Creta, depois voltaram em Antioquia, desceram a Jerusalém, partiram para a segunda viagem. E quando eles estavam na segunda viagem, aprove o Senhor preparar essa cidade de Corinto. A cidade de Corinto era uma cidade diferente das cidades que estavam à sua retaguarda. Embora pertencesse à comunidade romana, havia nesta cidade 300 mil pessoas que eram livres, pessoas que não eram tidas por dono de ninguém, não era servo de ninguém, mas ao passo que havia mais de 400 mil escravos que estavam subordinados a esses patrícios que ali estavam. É por isso que o apóstolo Paulo endereça esta mensagem: que fosse comprado por um bom preço. Para se alcançar a liberdade naqueles dias, teria que se pagar um alto preço, mas alguém aprove lá na cruz do Calvário pagar um preço por mim e pagar por você. Tu crê agora? Dá um brado de glória àquele que vive e reina para você. Aleluia. Havia nesta cidade um título de ser chamado como Corinto. De que cidade que você é? Você é de Éfeso? Não. Você é de Atenas? Não. Eu sou da cidade de Corinto. Somente o nome Corinto já dava para definir qual eram os hábitos peculiares daquela pessoa, ou de qual cultura ela estava fazendo parte. Era costume na cidade de Corinto os homens utilizar o corpo para a prostituição. Era costume os homens andar bêbados para a cidade afora, e isso tem acontecido nos dias atuais. Eu louvo a Deus pela vida dessa mocidade que aqui está esta noite. Eu observo aqui, e posso ser que eu erre, mas cerca de 100 jovens aproximadamente, ou quase isso, nós estamos reunidos aqui essa noite, ao passo que muitos jovens estão saindo nesse momento para a prostituição, para um baile funk, para encheirar uma carreira de farinha, para fumar um cigarro de maconha, para virar a madrugada tomando cachaça. Eu louvo a Deus que tem alguém ainda que se preocupe em adorar a Deus em espírito e em verdade. Eu louvo a Deus que o Senhor sairá com pelo menos 2 pessoas cheios da presença de Deus, incumbidos uma missão. Um está aqui, cadê o outro? Levante a mão e dá um brado de glória àquele que vive e reina para Deus. Quando eu olho para a vida de Paulo escrevendo esse texto, somente esse texto eu quero deter-me essa noite. Ele está tratando acerca de uma causa de irmãos
que estava levando questões peculiares da igreja para tribunais humanos resolver. Paulo chega para esses irmãos que foram consultar na cidade de Éfeso, dizendo: amados, será que não tem pelo menos um homem de Deus nessa cidade que seja capaz de julgar o irmão que é entre vocês? Será que vocês não sabem que nós haveremos de julgar anjos? Será que vocês não sabem, depois você decorra no texto da sua casa, será, amados, que nós seremos tidos como vergonha para esse mundo profano que estamos vivendo? O Senhor não nos chamou para a dissensão, mas o Senhor chamou-nos para a união. É na cidade de Corinto que Paulo bate muito forte acerca da união. Por que da união? Porque é impossível vivermos em santidade se não tivermos em união com nossos irmãos. É Paulo que está dizendo que havia alguns partidarismos, algumas facções dentro da igreja, e dizia: eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, e tinha outros que diziam: não, eu sou de Apolo, outros esparramavam dizendo: não, eu sou de Jesus e ninguém manda em mim. Amado, nós vivemos aqui em união, foi para adorar um só Senhor em espírito e em verdade. Um é que planta, o outro é que rega, mas é aquele que vive e reina para todo sempre e tem tal crescimento. Tu concorda com essa palavra, crente? Manda a bondade de glória para cima, aquele que vive e reina. Paulo está dizendo: amados, eu preciso alertar que para a comunhão da igreja é necessário que alguns se coloquem na posição. Por quê? Porque não há como viver em santidade e viver no mundo profano. Meu som está indo embora aqui, amado. Não tem como viver em santidade na presença de Deus e o mundo profano tentando entrar dentro da igreja. Hoje estão tentando misturar evangelho com coisa do mundo. Até música de funk estão tentando colocar dentro da igreja. Isso não vai entrar. Por quê? Porque aquele que deu a letra também vai dar inspiração para a música. Isso não vai entrar no meio do povo de Deus. A Bíblia diz no livro de João, capítulo 4, verso número 24, que o Espírito do Senhor está em busca de verdadeiros adoradores, porque o Pai procura tais que assim o adorem, que o adorem em espírito e em verdade. O Senhor está olhando com os olhos para essa terra, para a igreja, com um olhar de bênção, mas infelizmente alguns estão desistindo em trazer a maldição para o meio do povo de Deus. Não há maldição, não há encantamento no meio do povo de Deus. Se quiser fazer coisa errada, vai fazer do lado de fora, porque na casa do Todo-Poderoso haverá alguns irmãos estavam tentando andar em impureza. Impureza não combina com o povo de Deus. Por quê? A palavra impureza vai ter a sua raiz no Tártaro. Tártaro é um local onde estão os demônios. Sabe o que isso quer dizer? Esses modismos que começam a suscitar na atualidade. Acaba-se uma música que o homem e as mulheres têm que dançar na boca de uma garrafa, e agora colocam músicas para que os homens se detenham no meio da prostituição. Danças que estão invocando práticas de orgia, músicas que estão seduzindo aos nossos adolescentes, as nossas crianças. Me dá pena ver quando eu saio pela manhã e vejo crianças na porta da escola de minha filha com um celular de alta potência na mão, dizendo música que não dá para entender nada. É cada confusão que parece uma caixa de moribundo caindo de uma árvore. Pessoas que não sabem, não conhecem o que é música. Música fala de adoração, é algo que envolve a alma, é algo que necessita expor a sua cultura. Estão tentando colocar na mente da sociedade, fazendo uma lavagem cerebral de que a mulher é apenas um objeto e não um ser humano. Mas o Senhor me trouxe aqui essa noite para dizer que ainda tem alguém aqui que quer abrir os olhos, mocidade, que tem alguém aqui ainda que vive um compromisso com Deus, que tem alguém ainda que tem coragem de colocar a face para o inimigo vir afrontar. Pode levantar inferno, pode levantar Satanás, vai cair por terra. O menor crente que tiver aqui é o maior poderoso no céu e na terra, diante da face demoníaca. A palavra Tártaro é o local onde estão os demônios. E acaba-se um período, Satanás levanta com essa fumaça infernal e sai contaminando a mente das pessoas. Começa a vir com impureza, e isso não combina com santidade. Paulo
Senhor. Idolatria, não tem como você adorar o Senhor aqui hoje à noite e amanhã à tarde vestir a camisa do Corinthians e ir para o estádio adorar a Deus. Na atualidade que nós estamos vivendo, um Deus está levantando o chamado futebol. Hoje o povo cai diante do altar, amanhã sai correndo para a rua fora com a bandeira. O Senhor não admite idolatria. O Senhor não quer que o seu corpo seja para o mundo e seja para a bênção, não. Ou você escolhe adorar a Deus em espírito e verdade, ou você vai ter que ficar aqui nessa terra quando essa igreja for arrebatada. O Senhor não aceita, o Senhor não combina. Ah, pastor, você é muito radical. Eu prefiro ser radical e quadrado entrando no céu do que ser redondo rolando para cair na boca do inferno. Abra a tua boca, crente. Abra os teus olhos. Somente a igreja militante levante a sua mão e glorifique a Deus. Aleluia. Não tem como. Santidade não combina com essas coisas. Eu posso terminar de pregar. Aleluia. Deus seja louvado. Eu olho para a vida de Paulo entregando essa mensagem à igreja de Corinto. Ei, adultério não combina com casa do Senhor, fornicação não combina com casa do Senhor, sodomitas. Todas as vezes que o Senhor olha do céu e vê uma pessoa mudando a sua prática sexual, ele olha lá para o livro dos Gênesis, o dia que desceu fogo e enxofre e consumiu a cidade de Sodoma e Gomorra. Ele está dizendo que os efeminados, os sodomitas, não entrarão no reino de Deus. Amado, a palavra do Senhor diz que tais pessoas que praticam não poderão entrar no reino do céu e são dignos de morte os que tais coisas praticam. Mas como assim, pregador? Se você ainda tem coragem, abre a tua Bíblia em Romanos capítulo número 1 e eu vou mostrar para você no verso número 25. Mudaram a verdade de Deus em mentira e honrar e servir uma criatura em lugar do Criador. Pelo que Deus abandonou as paixões infames, até as mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. Semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, inflamaram-se em sua sensualidade uns para com os outros, homem com homem, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a penalidade do erro. Verso de número 32. Embora tenham conhecimento da justiça de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente os que fazem, mas também aqueles que aprovam os que a praticam. Então, ou você está do lado ou você está fora. É comum hoje nas escolas você chegar e ver pessoas falando de prática sexual, da mesma forma que se ministra uma aula de português, está se falando de prática sexual, da mesma forma que mais um é dois. Agora abre os seus olhos, crente, abre os olhos, mocidade, que no meio dessa podridão, no meio dessa carnificina, Deus está chamando eu e você. Nós somos tirados para fora, nós somos sugados para fora. Não temos que cometer tais coisas e nem devemos concordar. A Bíblia fala também que os ladrões não herdarão o reino de Deus, os avarentos não herdarão o reino de Deus. Quem vive na prática da bebida, bebendo, enchendo a cara, achando que isso não tem nada a ver, não poderá entrar no reino de Deus. Maldizentes, pessoas que só vivem levando a vida praguejando, você também não herdará o reino de Deus. Quem rouba não poderá entrar na presença de Deus. Mas eu louvo a Deus que o Senhor, embora não tenha criado o homem para essas coisas, Deus criou o homem para perdoá-lo. Deus ainda dá uma segunda chance àquele que espera. Ainda um dia poder entrar no céu, ainda há uma segunda chance. Por quê? Porque Deus não criou o homem para o pecado. Foi através do pecado que a morte veio a existir. Pelo menos 4 tipos de morte veio a existir devido ao pecado. A primeira morte foi a morte física. O homem não foi feito para morrer. O segundo tipo de morte foi a morte espiritual. O homem não tem direito de ter um contato pleno com Deus se não viver em espírito. A terceira tipo de morte é a morte moral. E a quarta morte é a morte que é chamada lago de fogo, que é o momento que o homem vai estar para sempre distante da presença de Deus. Deus não
não fez o homem para a morte, Deus fez o homem para a vida. A melhor oferta que Satanás pode oferecer para alguém é um salário chamado morte. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas Deus sempre tem uma contraproposta, porque o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Cadê os que receberam aí? É um brado de glória. Aleluia. Quando eu olho para a palavra de Deus e vou começar a observar como é que funciona algumas questões da vida. Por quê? Porque acerca de uma pessoa boa, talvez alguém tenha coragem de pular na frente dele e se aventurar a morrer. Como assim? Se algum dia uma de nossas autoridades estivesse aqui na região do Jardim Cristália e fosse necessário um guarda-costa, esta pessoa teria coragem de morrer por uma autoridade. A Bíblia fala no livro de Romanos, capítulo número 5, verso número 8, que Deus prova o seu amor para conosco, nos dando o seu Filho para morrer por nós, sendo ainda pecadores. Como é que pode alguém dar um voto de confiança por aquele que não tem esperança, por aquele que não tem chance? Deus olha do céu e vê que não tem ninguém no céu. Ele olha para todas as miríades angelicais, ele olha para Miguel, ele olha para Gabriel, ele olha para os serafins, ele olha para os querubins. Ele não vê ninguém que seja capaz de morrer por mim e por você. Ele olha para o inferno e diz: não, está tudo perdido, não tem condição de nada morrer aqui. Ele olha